Muito bem, estamos abrindo mais uma edição dos Donos da Bola na sua TV Bandeirantes, Canal 10 de Porto Alegre. Hoje eu estou aqui, né? Hoje eu estou demais, eu estou apresentando o programa, então se eu já mandava nele, imagina hoje, né? Que os chefes não estejam me vendo. Mas enfim, o programa, como sempre, vai repercutir o que há de mais importante no esporte, no futebol, em especial a derrota do Internacional na estreia na Taça Libertadores da América. Mas, como você sabe, né? Abrimos o programa chamando a Central do Esporte, está lá ele, João Batista Filho, de bonito para bonitão. Beleza, João? Boa tarde, Ribeiro Neto. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. O Internacional já está em Porto Alegre depois da derrota por 3-1 para a equipe do The Strongest ontem na Bolívia. O Colorado desembarcou por volta das 7 da manhã, no início da manhã. Hoje os jogadores estão de folga, treinam amanhã 9h30, sexta 9h30, sábado também no mesmo horário e depois embarcam para Rio Grande, onde o Inter joga com os reservas contra o São Paulo de Rio Grande na cidade. Hoje também o site da equipe boliviana fez ali uma menção ao jogo e falou em um confronto de Davi contra Golias. Eles estão ganhando muita notoriedade. Já colocaram foto do D'Alessandro chorando, já fizeram provocações ao Inter e agora falaram em confronto de Davi contra Golias, a vitória do time boliviano na estreia da Libertadores. Ribeiro. Como eles gostam de fazer referências, antes do jogo fizeram alguma coisa, agora fazem referências pós-jogo, tudo bem, né? O deles está guardado, vocês podem ter certeza. Ai, Roberta Gabado, sempre quis fazer isso. Tudo bem, Roberta? Como é que você está? Tudo bem, Ribeiro. Eu vou bem, e você? Tudo bem. E os nossos telespectadores podem participar do programa, não é? Podem participar, é bem fácil, através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. Participem. Que legal! Toda a estratégia montada pelo Inter para jogar na altitude de La Paz terminou em apenas 14 minutos. Quando o time acordou, o The Strongest já estava vencendo por 2-0. Motivo de sofrimento para o grupo de colorados que se reuniu em Gravataí para torcer pelo clube do coração. O torcedor colorado já estava com saudade da Libertadores. Então, em dia de estreia na competição, todo mundo se reúne. Vamos começar ganhando hoje. Não tem altitude para nós. Porque nós temos time, nós temos garra e nós vamos conquistar esse campeonato. É nós! É o dia do Nilmar hoje. O Nilmar faz 2 gols e o Inter ganha por 3-1. Antes do jogo, os colorados estavam ligados na outra partida do Grupo 4. Vitória do Emelec para cima da Universidade do Chile, fora de casa. Ou seja, a torcida quer estudar todos os adversários para não ser surpreendida nessa busca pelo tri da América. Não me surpreendi, a Universidade do Chile é um time muito fraco, básico, o Emelec surpreendeu eles, então acho que pelo menos essa primeira fase de grupo está bem tranquilo de nós ganhar. Se a altitude já dava medo antes, imagina depois. O Strongest fez 2 gols com apenas 14 minutos de bola rolando. O Inter teria que correr muito mais para reverter o resultado. No segundo tempo, um pênalti para animar a torcida. D'Alessandro fez os colorados gritarem bastante. O Inter chegou perto do empate, mas no final do jogo o time não resistiu e sofreu mais um gol. Bota o Vitinho para jogar, bota o Sacha, bota o time mais leve para frente e vamos em busca da primeira vitória contra a Universidade do Chile e vamos embolar esse grupo aí. No segundo tempo o Internacional entrou super bem, mas acho que faltou um pouco de fôlego. Precisa ter um pouco mais de calma, mas eu acho que a gente vai chegar lá. É cedo demais para cobrar o Aguirre ainda, porque a gente está nesse processo de reformulação. Acredito que o Internacional ainda tem para evoluir, é cedo para cobrar e vai render esse ano ainda. Eu estou na esperança, principalmente pelo segundo tempo que nós jogamos hoje. Acho que o Inter jogou muito mal. Aliás, vem jogando como jogou sempre no gauchão. Tem que melhorar, senão não passa da primeira fase da Libertadores. Bom, o torcedor se dividiu entre esperança e daqui a pouco entre frustração. Vocês acham que quem está certo? Ou há um meio termo nisso? Não, eu acho que há um meio termo, né, Ribeiro? Há um meio termo, mas eu entendo a decepção do torcedor também. A temporada do Inter ela não é boa, né? O Diego Aguirre vem tendo dificuldade para tentar equilibrar o time, deixar o time mais compactado. Eu não gosto, eu insisto e até estou sendo chato
de todo dia falar a mesma coisa, mas... É verdade. É verdade. A zaga do Internacional joga em linha. E isso aí compromete. O Inter toma gol sempre da mesma forma. Sabe o que eu fiquei com a impressão? Se o Internacional e não há proteção à defesa, né? O Inter entrou tão assustado com a altitude, criaram um monstro tão grande que o time entrou paralisado em campo. Porque é o seguinte, não há justificativa plausível para a equipe apresentar ou parecer ter muito mais gás no início do segundo tempo do que todo o primeiro tempo. Mas também a estratégia do Strongest, né? A estratégia do Strongest, jogando em casa, sabendo que tem altitude a seu favor, pressionou o tempo inteiro. Tanto é que o Inter estava jogando todo no seu campo no primeiro tempo e o Strongest é quem tocava a bola. Também a estratégia deles... O espaço que o Inter deu para o time boliviano no primeiro tempo. Mas esse é que é o grande problema, Ribeiro. A bola, fazendo combinação de jogadas. O time não está a pressão inicial do Strongest iria acontecer de qualquer maneira. Não, isso aí sim, Cadu. Mas se o Inter tivesse organizado defensivamente, o Inter estava completamente fora da casinha. Essa que é a grande verdade. E não é por causa da altitude. Fora da casinha e como time de futebol. Claro que a altitude ela prejudica do primeiro ao último minuto. Só que o Internacional, Ribeiro, a gente percebe que errava alguns passes. O Arangues tocava para o Anderson, o D'Alessandro invertia a bola e errava, efeito altitude. Mas um outro problema aconteceu, desorganização. Volantes longe dos meias, volante longe dos zagueiros, o Internacional deu espaço, o Strongest aproveitou e conseguiu abrir 2-0. O Inter teve o problema da altitude, mas o Inter teve os seus problemas em condições normais. E que a gente está vendo é justamente algo que se viu aqui, que se vê do Inter. Eu não vou nem falar dos jogos que o Inter jogou com o time reserva, descaracterizado, porque isso aí faz parte, eu vou analisar o time principal. Já começa que hoje nós não sabemos os 11 titulares. Não tem nem esquema tático. E eu estou tentando entender o esquema tático. Por mais que se monte a configuração do esquema tático do Inter, o Inter ele joga, parece sem esquema pelo posicionamento dos jogadores. Porque está muito pouco treinado. O Inter é pouco treinado. Não, tá, mas um time compactado é básico, Ribeiro, e essa é a grande crítica que eu faço ao trabalho do Diego Aguirre. Tá bom, perfeito. A gente está dando tempo, eu acho que é um treinador que está buscando uma adaptação, mas já se esperava ver algo diferente no time e eu não vi até agora. Vocês querem ver o que me chamou a atenção? Por exemplo, a gente disse a semana inteira, isso aí é meio óbvio, né? Que o Internacional tinha que, por exemplo, povoar aquela linha de intermediária para evitar o chute a média distância. A ideia era Falamos a semana inteira. E é óbvio que o Inter sabia disso. Pois foi onde o adversário mais e melhor trabalhou a bola. A escalação do Inter sugeria um meio de campo mais povoado. Por isso que saiu o Vitinho e entrou o Anderson. Só que aí o que aconteceu? O Anderson não aguentou. Não aguentou. Não aguentou na altitude, que a gente sabe que cansa mais, que prejudica a condição física. Se já não está 100%, se ainda não está 100%, então, sentiu mais ainda. Bom, mas aí vai da avaliação do departamento médico. Se o time está compactado, olha, por mais que se critique o Diego Aguirre, eu não achei errada a escalação. Não é nem questão da escalação. Uma coisa é você escalar, outra coisa é você colocar o time para jogar. São coisas completamente diferentes. Aí é que eu digo, essa é a ressalva que eu faço. Então o Inter ofereceu generosos espaços para a equipe boliviana e assim, eu não consegui entender o que estava acontecendo. O Inter parecia estar paralisado assistindo o time boliviano jogar. Talvez com medo de correr muito no início e se prejudicar. Aí é que está. E a culpa é nossa também, viu? Eu não estou tirando a culpa da imprensa. Aliás, a culpa é sempre da imprensa. Nós ajudamos a fazer esse monstro crescer. Porque nós ficamos a semana inteira trabalhando. Porque a altitude, porque o adversário é altitude. Foi sim. O cara já entra. O cara já entra em campo preocupado com isso. Mas isso sempre foi assim, sempre vai ser assim. Se tem 3.600 metros de altitude, que todo mundo sabe que prejudica a condição física, é claro que tu vai entrar em campo pensando nisso. Um time inexperiente. Não tem experiência ou inexperiência. Eu até vou entender que o cara chega e é pego de surpresa. O Inter não pode se dar o direito de ser pego de surpresa. Não, eu acho que pode sim, Ribeiro. Não pode. Não, Ribeiro. Todo o Inter não foi pego de surpresa. Não. Sabe quando é que o Inter sofreu mesmo?
Na minha opinião, mas o Inter foi pego de surpresa? Foi exatamente onde todo mundo previa. Foi quando o Inter parou de jogar. Ali, a partir dos 30 minutos do segundo tempo. Tudo bem. O Inter foi, conseguiu reagir. O Inter perdeu várias oportunidades, gente. Tá, só que tem um detalhe. E aí teve uma hora que vocês lembraram que o Inter parou de jogar. Tá, o jogo... Aí parou, não conseguiu mais correr. E daí é o monstro que a gente está criando. Não, eu recebi um recado de uma pessoa que eu tenho profundo respeito e admiração, e eu estou concordando com essa pessoa, que ela colocou a seguinte mensagem: acho que não chega no final do programa. Como é que é o negócio do entendi? Eu recebi a mensagem de uma pessoa que diz o seguinte: acho que não chega até o final do programa. Referente ao teu comando. Acho, e vou te dar um conselho, não convém criticar essa pessoa, tá? Ah, tá. Tu diria que essa pessoa, ela é bastante forte? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Então tá, eu agradeço a audiência e eu concordo. Se essa pessoa, eu concordo. Mas a gente tem que separar, Bruno, a gente tem que separar a altitude e a análise do time do Inter. Exatamente. Eu vou considerar a altitude. Exatamente. A altitude, ela sempre interferiu, vai continuar interferindo. Não é porque o Ribeiro Neto diz que não interfere que vai acabar o problema da altitude. Eu acho que tem que se dar um desconto para isso. Agora, com 14 minutos e meio, mesmo com influência da altitude, o Internacional ficou sem saber o que fazer, porque corria o risco de tomar uma goleada e, tendo a altitude, ter fôlego para tentar empatar o jogo. Por isso que quando deu uma desacelerada, porque o intervalo fez bem para o Inter voltou outro time no segundo tempo. Só que aí chegou o limite e cansou também. O campo, né, Daniel? Claro. Compactou o time ficou próximo, um jogador do outro, o Inter tocou a bola e por qualidade que nós falamos aqui ontem, o Internacional conseguiu fazer um gol e poderia ter empatado. Mas aí que tá. Se era para pensar o jogo desse jeito, quem tinha que estar jogando era o Alex. Não, aí a gente pode discutir. O Sacha estava... O Rec foi muito feliz no comentário ontem. Mas aí muda a formação do time. O Sacha estava jogando marcando. Não, o Sacha foi o auxiliar do Fabrício. Então põe o Alex, não põe o Sacha, taticamente, a partida do Sacha foi perfeita. Não, taticamente ele cumpriu a sua missão. Taticamente não era, não. Taticamente não era ele. Mas o Alex no lugar de quem? Taticamente, aberto pelo lado esquerdo, o Sacha foi perfeito. E aí tu tira. O Inter não chuta em gol. Não. Ribeiro, o Alex no lugar de quem, Ribeiro? Ribeiro. Foi uma coisa lamentável, né? O Nilton e o Vitinho. Tu falou o Alex. O Alex no lugar de quem, então? Tira o Sacha e põe o Alex. Se era para jogar com o Nilmar sozinho na frente, como jogou, o esquema do Internacional era o Nilmar. Aliás, eu queria falar do Nilmar o seguinte, ó, tá? Tem muita gente criticando o Nilmar. Tá, mas tu tem que dar razão também. Não. E eu dou porque ele perdeu um gol feito. Tá? E não me veio falar que tem altitude. O Nilmar fez tudo certinho, tá? E chegou na hora de finalizar, aliás, historicamente, é um defeito que o Nilmar tem, cria né? muito, é o acabamento do jogado. Perde muitos gols. Mas ele criou praticamente, o D'Alessandro deu assistência, mas ele construiu sozinho a jogada. E aí na hora do goleiro, ele não sabe o que fazer, deu um... Tentou dar um toquinho no contrapé e não conseguiu. Não tem que ou driblar o goleiro ou chutar forte. E foi a primeira chance do jogo. Ribeiro, faz favor, por favor. Vem cá. Senta aqui. Tá bom. Senta aqui. Tá, Daniel. Não, senta aqui. O que vocês acharam do D'Alessandro no jogo? Eu posso falar? Não, quero ouvir a opinião do Bruno. Eu gostaria de falar porque a minha fala vai ser importante. Um dos melhores em campo, eu acho talvez o melhor em campo, porque eu acho que o Alisson fez uma partida acima da média. Tá, então eu gostaria nesse breve momento que voltei à minha base, para pedir a palavra de vocês. Atenção, D'Alessandro, você foi o melhor jogador do Internacional ontem. Ontem você assumiu e foi isso que todo mundo fala e que eu sempre critico, mas eu me rendo. Ontem você jogou demais, Alessandro. Como sempre, né, Ribeiro? Aí já é um problema teu. Tá, pode voltar. Meus parabéns. Excelente a tua participação. Muito obrigado. Agora... Pode voltar. A derrota do Inter, eu acho que ela passa pelo seguinte. A semana inteira a gente passou aqui dizendo que o empate era um bom resultado. Perdeu. Então, até certo ponto, está dentro da normalidade. Claro, então, não existe essa terra arrasada e time fora na primeira fase e manda todo mundo embora e está tudo errado. Não fazer eu acho que não tem essa conclusão de raciocínio. O que o Cadu está colocando é importante. Se o empate era um bom resultado, pela altitude, toda essa história, se perdeu, então era normal. Exatamente. Se tu trabalha com empate sendo um excelente resultado, atender... Tá, vamos... Então não há terra arrasada com a derrota. A tendência era de derrota pela altitude, gente. Não é esse, tudo bem, mas a forma como perdeu é muito preocupante. São coisas diferentes. Muito preocupante. O resultado de derrota, ele é do jogo. É a primeira partida apenas. Há tempo para recuperação. Eu só queria alertar o seguinte... Vocês queriam que perdesse jogando bem. Não. Eu queria até que pudesse jogar mal como jogou e ganhar essa partida.
Entendeu? Pode jogar mal e ganhar, não tem problema nenhum. Aliás, o Internacional até poderia ter empatado. Mas é o cenário perfeito, tá? né? Mas não existe na vida a perfeição, Cadu. Bom, então não tem essa história de jogar mal e ganhar.